o que o Luiz Paulo Rosenberg falou sobre o Allianz Parque. Ele fez ontem aqui no Bebê na Veia uma comparação entre Allianz Parque e Arena Corinthians. E foi polêmico, olha só. Tem comparação a localização da Allianz Arena com o do Corinthians? Não tem. É maravilhosa a localização, é privilegiada. E para esses eventos de 40 a 50 mil pessoas com artistas internacionais, a Arena do Palmeiras é imbatível. Agora, você há de convir que a esta vantagem corresponde uma desvantagem. Qual é? Você olha a Arena do Palmeiras, parece uma baleia num aquário. Claro, o espaço lá é muito caro, muito escasso, e você tem que ocupá-lo como foi ocupado. Então, a saída do estacionamento do Palmeiras é uma tragédia e ele é, assim, apertadinho, vamos chamar assim. O nosso não. Tanto que você vê o que é espaçosa a nossa... Então, por exemplo, a Arena Allianz não tem a monumentalidade que tem o estádio do Corinthians. É uma coisa que, quando você chega, você faz ó. Do Palmeiras, você passa nem viu que tinha um estádio do lado. E aí, prof, o que você achou da baleia no aquário? Bom, primeiro o Rosenberg volta... Tem ali, ó. Rosenberg volta no estilo dele, né? No estilo polêmico, no estilo... Não é à toa que é o homem do marketing. Está fazendo o marketing aí. Eu entendo o que ele quer dizer. O Palmeiras teve mais problemas. Construiu um estádio numa zona residencial. Ficou tudo mais medido. Sobra espaço em Itaquera. É mais ou menos aquela história de você querer comprar uma casa maior, mais afastada do centro da cidade. Ou, se você quiser morar mais para o centro, você vai pagar em espaço. Isso é natural. Agora, as palavras que ele usou, né? A tal baleia do aquário, que quando pensada desse discurso tem um efeito muito maior, ele não comete nenhuma ofensa, ao contrário, ele levanta, por exemplo, o fato de que a localização do Allianz para shows, por exemplo, é muito melhor. Claro que é muito melhor a pessoa ver um show na Pompeia do que ir até Itaquera. Quem conhece São Paulo sabe disso, né? Agora, a questão da baleia no aquário é o bafafá do marketing. O Luiz Paulo gosta de provocar São Paulino, gosta de provocar rival, todos os rivais. Aí é um condimento numa situação que eu acho que ele colocou muito bem, não falou nenhuma mentira. Falou dos prós e contras que as duas arenas têm. Não vi nada demais. Eu acho o Allianz super imponente ali na região e dá até a impressão de que ele não caberia ali inicialmente, mas cabe, né? E... beleza, para chegar de carro, para ir de carro para o jogo é mais complicado, você vai pagar em jogo de Libertadores, vão te cobrar 100 conto para parar em alguns lugares? Vão. Mas também é super acessível de transporte público, você tem vários caminhos para chegar até ele. Não acho que é esse drama todo, não. Você acha? Não, acho que assim, do ponto de vista urbanístico... Como ele falou, existe uma diferença. Claro. Aliás, essa é até uma exigência da FIFA, você tem aquela esplanada, como você tem, por exemplo, no Mineirão, como tem no Maracanã, como tem em Fortaleza, isso não tem no Allianz Parque. Que em alguns casos até desfigurou o entorno de alguns estádios. Exato. Né? O Mineirão é um deles. Tanto que para o Allianz Parque recebeu o alvará de reforma, né, que na época foi, a construtora precisou bancar, se não me engano, 10 milhões de reais em reformas na região, para justamente tentar melhorar ou não ter tanto impacto de acesso. E nisso é aquela questão de galerias, né, por causa da chuva, de sinalização, tudo isso, ao contrário do Corinthians, que não só não precisou pagar por melhorias, como recebeu benefícios, né? Então essa é uma diferença no pagamento, que acho que é a mais importante e evidente, porque na entrevista ele fala algo que é importante, que eu concordo. Cada um é um modelo. Sim. E aí você pode escolher o que você acha melhor. O que eu acho interessante é que ele fala, como economista, que para ele o modelo do Corinthians é melhor. Agora ele vai ter que provar isso. Mas aí eu acho que ele já está também vestindo a camisa de Claro. um novo homem. Homem forte. Ele não está só vestindo a camisa do Corinthians, porque ele tem que vestir, porque ele é o dirigente, mas ele tem que justificar o plano que ele montou. Porque foi ele que montou esse plano que não está sendo pago. Mas vamos fazer uma ressalva. Eu entrevistei o Rosenberg algumas vezes e em quase todas as entrevistas ele sempre deixou muito claro que Itaquera era o plano E, F, G. Ele foi um dos grandes defensores da reutilização do Pacaembu. Ele queria que o Corinthians se mantivesse numa região mais central de São Paulo. Diante de todas as dificuldades e das
entre aspas, facilidades que se abriram na época da Copa do Mundo para Itaquera, ele acabou sendo um voto vencido. E aí, diante do apelo popular do clube, ele acabou abraçando o projeto. A gente consegue encontrar prós e contras nos dois estádios. Do ponto de vista do modelo adotado, financeiramente falando, para cada um dos lados, para mim está muito claro que o do Palmeiras é muito mais vantajoso que o do Corinthians, muito mais. O Palmeiras não perde a receita do estádio para pagar o Allianz Parque. O Palmeiras não se comprometeu com uma dívida bilionária. O Corinthians não tem as receitas do estádio desde 2014 e eu não tenho a mínima ideia de como o Corinthians vai pagar essa conta. Se você pergunta para o Rosenberg, você pergunta para o Andrés, se você perguntasse para qualquer um dos candidatos derrotados na última eleição, todos tinham planos. Sim. Mas nenhum dos planos até agora se mostrou palpável. Até o plano de não pagar, né? Teve um que falou que O Romeu não... Thoma Júnior disse que não pagaria, que daria calote. A ideia do Andrés e do Rosenberg é de rediscutir e renegociar com W Torre e com Caixa. Quem garante que vai haver uma reciprocidade do outro lado? Quem garante que essa renegociação vai garantir termos muito melhores? Tá bom, fala-se em 1 bilhão e 700 milhões. Digamos que a conta seja de 1 bilhão e 200. Será que Caixa e Odebrecht vão conceder ao Corinthians um baita desconto e em vez de 1 bilhão e 200, o Corinthians vai dever 700 milhões de reais? Foi o que eu falei para o Andrés, ele falou que tem fé. Acho pouco. Fé é pouco, né, E professor? tem outra coisa, uma das saídas seria fazer, por exemplo, os tais shows, que a Arena Corinthians, o próprio Rosenberg assumiu que não era a intenção. Mas eles mudaram, né, professor? Eles mudaram. Agora eles já estão topando fazer show no estacionamento, estão topando fazer show no prédio oeste. O Corinthians entendeu que precisa ter mais eventos. O Corinthians precisa levar a vida ao estádio fora dos dias Então do o jogo. modelo anterior não estava legal. Ponto. Assumindo que o modelo anterior não estava assim, legal. O Corinthians estabeleceu uma engenharia financeira que não se pagou em nenhum dos pontos. Então, mas aí Camarotes, essa cativas, naming A rights. discussão que cabe a ele não é urbanística. Sim. É a de pagamento. Mas porque ele é o economista, tá bom. foi ele quem criou. Então vamos tentar entender a cabeça do Rosenberg. Quando ele vem aqui e propõe uma discussão urbanística, o que ele está fazendo, Bruno? Está desviando o foco. A gente passou os primeiros minutos dessa discussão falando a respeito da engenharia, da arquitetura, baleia no aquário. da baleia no aquário, sem discutir, por exemplo, a condição financeira. Algum de vocês acha que o modelo financeiro do Corinthians é melhor do que o do Palmeiras? É porque, assim, de um jeito ou de outro, o que representa o Allianz pro Palmeiras não interessa pro Corinthians nesse momento. Exato. Porque é um desvio de foco tremendo, né? Se é bom, se é ruim pro Palmeiras, é pro Palmeiras, pô. Claro. Acho que o que o Rosenberg tem que explicar agora beleza, e aí? Esse boleto que tá chegando todo mês aqui pra gente, como é que a gente vai viabilizar maneiras de quitar? O Essa IPTU que é a do resposta Jailson. básica. Isso. Até o fato do Palmeiras ter o parceiro tem até pontos favoráveis ao clube, que às vezes não parece ser, mas não toma todas as decisões. Será que se o Palmeiras tomasse as decisões, por exemplo, o naming right estaria vendido? Teria sido vendido como aconteceu? Pois é. O Palmeiras, por exemplo, ele não paga a manutenção do estádio. Quanto é o gasto de manutenção com a Arena Corinthians? Bem alto, bem alto. Então, Só o gramado. Só manutenção. A manutenção o Palmeiras não paga? O Corinthians deixa de arrecadar por jogo, o fundo deixa de arrecadar por jogo mais ou menos 600 mil reais. É isso que se desconta do estádio. A manutenção é caríssimo. E é tão cara que o Corinthians, em determinado momento, decidiu não fazer um estádio para 60 mil pessoas, não manter aquelas arquibancadas tubulares, porque a manutenção ficaria ainda mais alta. É claro que quando você tem um espaço grande, com aquela esplanada toda, visivelmente é mais legal. E fora a esplanada, mesmo dentro da Arena Corinthians, é tudo feito com muita sobra. A sala de imprensa, o auditório é grande. Sim. A sala, que era a sala do Tite, agora a sala do Carille, enorme. Quanto a isso, não há discussão. É muito mais espaçoso. Só um detalhe que diferencia a arena do estádio, né? Os dois estádios em discussão são arenas. Os dois são apertados no que diz respeito a sentar. E eu digo como um espectador que já esteve no estádio. O do Palmeiras é mais apertado. Quando eu digo sentar, é sentar e permitir que o outro passe. Para que o outro passe, há todo um malabarismo. Você vai ter que...
permitir que o cara, tanto no Palmeiras quanto no Corinthians. Do Palmeiras, esse malabarismo é maior. Conforto menor. O estádio do Palmeiras, inclusive, é mais íngreme exatamente por conta dessa necessidade de falta de espaço. Claro. E até por isso, na parte de cima do estádio do Palmeiras, tem tem aqueles guarda-corpos que tem no estádio, por exemplo, no Independência. Então, de fato, mas na comparação com estádios convencionais, que não tem aquela cadeira, e que são mais generosos porque a metragem era diferente, porque tudo era diferente, é mais cômodo. É mais cômodo? Não diria mais cômodo. Todo setor está citando isso? Todos os setores. Porque eu me senti... Talvez o das arquibancadas, das organizadas, Fui, até me senti sem cadeira, Aonde? não. No Palmeiras. Não, mas tem cadeira. Então. Não, do estádio do Corinthians não. No Corinthians. Do Corinthians no foi Corinthians tirado. atrás não Sim, tem. tem uma parte que não tem. Eu acho que nos dois é muito bom. Eu vi show no Allianz Parque. Eu vi o show do Paul McCartney no Allianz Parque. E vi muito bem. Não, a visibilidade muito não há melhor, problema inclusive, nenhum dos do que dois. em antigos shows, como por exemplo no Morumbi, que era uma Visibilidade não há adaptação. problema nenhum dos dois. Visibilidade não é um problema nenhum. Mas quando uma pessoa tem que Tirando passar... a torcida visitante, Não há uma né? dificuldade. Mas isso aí- mas mas- isso é coisa de arena. eu Mas acho. isso é um Isso, padrão isso. em Toda todos arena. os É o que eu falei. estádios. Tanto que eles obedecem esse padrão aí, que a gente falou tanto, né? Padrão FIFA. Está relacionado a essas medidas também, mas é apertado, claro. Os estádios mais antigos tinham um espaço de generosos. conforto maior. Como é a comparação de torcida visitante em Itaquera e no estádio do Teve Palmeiras? nos dois? Sim, mas o do Palmeiras até gerou muitas críticas, né? Pela visibilidade. Tem a questão do Não tem acrílico. um certo Nenhum cuidado, desses assim, né? estádios novos foi feito pensando em torcida visitante. Pelo menos respeito, né? Tanto que se comparar Palmeiras, Corinthians e São Paulo, o Morumbi é muito mais tranquilo para ir de visitante. Muito mais. É. Mesmo a facilidade de comprar ingresso, de Pacaembu é mais espaço, tranquilo. Né? Pacaembu também. Bem tranquilo. Os dois novos aí do Palmeiras e Corinthians são mais difíceis do que os outros. O do Palmeiras eu não fui na torcida visitante. Eu fui numa área lá que é a torcida do Palmeiras. Foi até no Palmeiras e Cruzeiro Ah, é? com a minha esposa, Torceu pra né? quem? Hã? Torceu Você pra pelo quem? bom futebol, né? Ah, legal. Mas que eu Ele feliz vai que lá, foi 3-0 pro Cruzeiro no primeiro tempo e o Palmeiras empatou, né? Ah, você foi naquele jogo? Fui naquele jogo. Olha. O 3x3? Foi um jogo bem divertido de acompanhar. Na minha frente é interessante, né? Essas novas arenas atraem muitos turistas, né? Na minha frente tinha acho que era coreano, eu não entendi nada que eles estavam falando. Ainda saíram faltando uns 10 minutos. Então, meio que motiva essa arena mais sofisticada, esse novo perfil de estádio no Brasil, também virou atração turística. Eu não via isso em outros tempos, com estádios mais mais, né, Claro. ligados ao futebol brasileiro de uma década antes da Copa do Mundo. O Rosenberg ontem se mostrou muito tranquilo sobre essa questão de pagar o estádio. Né? Porque tem muita gente falando Se ele chegou agora e mostrar desespero também, imagina. Melhor nem Olha, chegar, né? realmente eu cheguei agora e ó, não vai dar. Léo, ele precisou ontem aqui. Mas ele falou isso. O pessoal tá falando, claro, gente. Ele fala isso porque ele é dirigente do Corinthians e porque ele precisa defender o negócio dele. Claro. E a responsabilidade agora é dele em pagar. Não é? Acontece que nesse ano, em quantos jogos o Palmeiras fez como mandante? 3 ou 4? Teve uma renda líquida de 4 milhões de reais. Sim. E o Corinthians tem um boleto de 1 bilhão. Não é igual o Rômulo que paga o IPTU de uma vez, né? Ele não vai Legal. pagar de uma vez, Não vai, Em livro, uma vez, né? não é? Você ficou meio, né? Aí eu fiquei bem assustado, mas Mas aí o professor também eu foi lembrei que você não é legal pai. Mas o professor já é pai também. Justamente por ser pai é que eu já paguei logo. Então, Para pegar o desconto. Exatamente, também. Eu prefiro desconto. O desconto acima de tudo. Nem que tem que fazer um sacrifício. Agora a gente não pode esquecer também que o Corinthians fez um estádio do nada. Né? Tinha lá um terreno e fez um estádio. O Palmeiras, bem ou mal, já tinha seu estádio onde fazia jogos de futebol. E um estádio, desde sempre, mais bem localizado. Então, essas vantagens o Palmeiras já tinha. Essas vantagens não estão vindo do mau negócio que o Corinthians fez, que, aliás, é um negócio que ainda precisa se provar, mas essas vantagens já existiam. Não é a partir das novas arenas que você tem essas vantagens do Palmeiras. O terreno já é aquele lá desde 1920. Sim. Né? E que antes, em 1920, era um local afastado. No centro da Era cidade. o Parque da Antártica, né? Da Companhia Antártica Paulista. Hoje é no centro da cidade, mas naquela época era uma região não central, né? Bom, tem muita gente falando sobre isso, falando que um vai... Aí o torcedor, Rosenberg sendo Rosenberg. O que acontece se o Corinthians não pagar o estádio? Tá perguntando aqui o... Na teoria, Bruno, na teoria a Caixa pode... A Caixa, o Odebrecht podem ficar com o estádio. Então, para fazer o quê com aquilo? Então, os dirigentes do Corinthians não falam. Só o Romeu Tuma Júnior fala abertamente sobre isso. Mas todos os outros dirigentes também falam, aí. Tá bom, a gente não vai pagar, você vai ficar com o estádio. O que a Caixa e a Odebrecht vão fazer com o estádio?
Elas vão vender para quem? Elas vão viabilizar esse negócio de que maneira? Então, até por isso também não existe um grande desespero por parte de quem dirige o Corinthians em relação ao assunto. Eu tenho desespero. Eu, na condição de dirigente, eu ficaria bem desesperado, porque é uma conta bola muito de alta. neve, né? É uma muito alta. É, juro em cima de juro. É muito alta. O Corinthians passou 18 meses, entre 16 e o final de 17, só pagando os juros da dívida, sem conseguir ter capacidade de bancar a dívida em si. Entrou no cheque especial. Não pode entrar no cheque especial, Nicola. Experiência própria, né, professor? Complicado. Não, eu não entro em cheque Nunca entrou, professor? Nunca? Não entro. Se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Muito bem. Muito bom. É isso, professor. É um exemplo. Aula, né, de... É um exemplo. Realmente. Tá vendo? É. Vocês deveriam aprender com o professor. Já deixei de comprar muita coisa que queria. Já? Já, claro, né? Se você só compra o que você pode, tem coisas que você gostaria e não tem. Mas é melhor segurar. Ainda mais coisas desse tamanho aí, né? Desse montante. Você nunca comprou um estádio assim, né? O estádio não, é, por exemplo, uma casa, um apartamento pra gente equivale a um problema de um estádio para um clube. Né?